Quando nós falamos de estresse, a gente tem que primeiro ampliar o conceito de estresse. Geralmente a gente vincula só o estresse a um estresse físico, então o indivíduo tem uma atividade física muito grande, ele pode ser um desportista, ou a gente associa o estresse até o nosso próprio estresse emocional. Eu estou com um problema emocional, com um problema em casa, com um problema com o filho, é drogado ou coisa que o valha. Só que, em realidade, nós temos outros fatores hoje que são muito estressantes e que acabam comprometendo a porta de entrada da formação das nossas memórias. E como o objetivo é manter as nossas memórias, como o objetivo é proteger essa estrutura chamada hipocampo, é uma estrutura que já é comentada no vídeo que a gente tem sobre a memória, vamos ver quais são os outros estresses que podem estar comprometendo a nossa saúde, inclusive o nosso próprio cérebro e nossas memórias. Então, existe um estresse através de campos eletromagnéticos. Então, a gente acaba, mesmo, por exemplo, nesse estúdio onde nós nos encontramos agora, tem uma série de equipamentos que estão ligados, eles estão gerando um campo eletromagnético. Então, por isso que quando a gente fala de um sono reparador, procure se livrar o máximo possível desses aparelhos que geram campos eletromagnéticos. Um outro estresse que nós temos hoje em dia é provocado por uma manipulação genética de muitos alimentos, para que esses alimentos se tornem mais resistentes tanto às pestes, mas também se tornem mais resistentes aos próprios pesticidas, como por exemplo o glifosato. Então hoje, principalmente o Brasil, que é um dos campeões do uso do glifosato, a gente acaba tendo um estresse muito grande. Existem outras formas de estresse, como por exemplo, uma grande exposição aos raios UVA. Quando a gente fala do Sol, em realidade a gente está falando de 3 tipos de radiação, a UVA, a UVB e a UVC. Bom, a UVC, que é ultravioleta, né, a gente não precisa se preocupar, que ela fica lá na camada de ozônio. A UVB, ela é muito importante para nós, por quê? Porque ela ajuda a produzir a vitamina D, né, que nós temos então um precursor que está na pele, e através do UVB nós produzimos a vitamina D3, a D3. Mas os raios ultravioleta A, se você tem uma grande exposição, aí sim eles podem também provocar uma formação de radicais livres. Os radicais livres, eles atacam então as nossas células e é por isso que a gente fala de sempre ingerir antioxidantes para proteger essas células dos ataques desses radicais livres. Então, além desse tipo de estresse, nós temos também, então, como a gente já falou, o estresse corporal, nós temos também o estresse emocional. E eles vão, então, mexer com uma estrutura do ponto de vista morfológico, do ponto de vista estrutural. E essa estrutura é o que vocês vão ver agora na tela do monitor de vocês. Essa estrutura é chamada hipocampo. Lembrando que hipo significa cavalo, daí que vem hipódromo, daí que vem hipoterapia, porque essa estrutura, vocês estão vendo, ela tem uma semelhança muito grande com o cavalo marinho, né? E se descobriu que essa estrutura é extremamente sensível ao estresse. Mas antes de seguir falando de como o estresse interfere nessa estrutura, vamos já aproveitar e vamos diferenciar 2 formas de estresse. Nós temos realmente um estresse positivo, que ele é chamado de euestresse. Então, o eu é um prefixo que vem do grego, que significa em português bom. Como técnica mnemônica, diga o seguinte: eu sou muito bom. Então, o eu-estresse é um estresse bom. Aquele que te motiva para estudar, para você passar na prova, para passar numa entrevista de trabalho, para você pagar a casa, o carro que você financiou, você quer mostrar para alguém que você realmente é capaz. Então, é um estresse que te constrói. O outro estresse, a outra forma, é chamada de disestresse.
estresse. Então, o dis, né, é do distúrbio, é de disfunção. E esse segundo disestresse, ele tem a ver com exatamente com essa estrutura que você viu ainda há pouco na tela do seu monitor, que é chamada o hipocampo. E ele modifica essa estrutura se torna menor, e como o hipocampo é a porta de entrada da formação das nossas memórias, então se você tem uma porta mais estreita, é claro que você começa a ter um prejuízo muito grande. Então, pessoas que estão passando por fases de estresse crônico, até chega a um determinado ponto que é chamado do burnout, que seria aquela estafa geral, né? A estafa neuronal, você também tem problemas das suas glândulas suprarrenais ou adrenais, se você preferir. Então, tudo uma coisa está envolvida com outra. O que tem a ver as suprarrenais ou adrenais agora com o nosso tema memória? É porque lá nas nossas adrenais ou suprarrenais, nós produzimos um hormônio chamado cortisol. Você já deve ter ouvido falar esse nome, porque o cortisol é o chamado hormônio do estresse. Então, nessa fase do estresse, em particular do desestresse, nós liberamos muito cortisol pelas nossas suprarrenais ou adrenais, e esse cortisol vai acabar influenciando nessa estrutura que é o hipocampo, e ele torna o hipocampo menor. Então, se descobriu na Universidade Canadense do Quebec, chamada McGill, que quando nós temos uma situação de estresse, o nosso hipocampo diminui. Como que eles fizeram a pesquisa? Eles fizeram da seguinte maneira. Eles pegaram uns camundongos, colocaram numa gaiola e colocaram uns fios, né, uns fios de luz ligados, amarrados nessa gaiola. E de quando em vez, eles davam um choque que não tinha uma certa frequência, era de quando em vez, né? E os animais que ficavam recebendo aquele choque, sem estar preparados para o choque, eles tinham um hipocampo, então, diminuído. Eu gostaria que você olhasse outra vez para a tela do seu computador para você ver exatamente em cima um corte de um hipocampo, e você vê que também o corte de hipocampo se assemelha a um rabo de um cavalo marinho, não é verdade? E você verifica aqui embaixo, você também tem um outro corte do hipocampo, só que o de baixo, ele é um hipocampo desses animais que sofreram essa situação de desestresse, de levar o choque de vez em quando. Se você prestar bem atenção na tela do seu monitor, do lado esquerdo é como se você tivesse um rabinho, como se fosse um ponto de interrogação, e tivesse esse rabinho indo para baixo. Compare esse rabinho, essa fita, vamos chamar de fita, do hipocampo de cima com o do hipocampo de baixo. E você vai perceber que no hipocampo de baixo, essa fita está mais delgada, ou seja, ela está mais fina. O que significa isso? Significa o seguinte: quando você vai estudar o hipocampo, você injeta no animal um contraste. Esse contraste vai contrastar os corpos de neurônios. Então, quanto mais neurônio você tem um do lado do outro, tanto mais larga é a fita. Quanto menos corpos de neurônio, tanto mais delgada, mais fina é essa fita. Eu estou chamando de fita agora, tem um nome de uma camada específica. Bem, então o que significa? Mais uma vez, eles provaram que com um desestresse nós diminuímos o número de neurônios. Olha, isso é plasticidade, você está diminuindo o número de neurônios. Agora, a pergunta, né, que eu posso ver esboçada no seu olhar é o seguinte: Nelson, se diminuir o número de neurônios, né, porque eu passei por estresse, o meu tio passou por estresse, o meu filho está passando por estresse, tem como reverter isso? Felizmente tem graças à plasticidade do sistema nervoso. Um cientista americano chamado Fred Cage, do Salk Institute em San Diego, Califórnia, ele provou em 1996, olha que coisa interessante, e ele não trabalhou com camundongos, com gatos, ele trabalhou com seres humanos que doaram o cérebro para a pesquisa depois do falecimento deles. Ele provou que nós temos no nosso hipocampo um crescimento, um nascimento, não só um crescimento, desculpa, mas um nascimento contínuo de células nervosas. E o nome utilizado para isso na literatura é chamado de neurogênese.
Gênese significa a formação, neuro de células nervosas. Então, o paciente mais antigo dele, que faleceu aos 92 anos de idade e tinha dado o cérebro, né, exatamente doado para a pesquisa, ele comprovou que nesse paciente com 92 anos havia o crescimento de neurônios no hipocampo. Isso é plasticidade. O que eu quero dizer para você é, mesmo que você já tenha passado por essa fase ou esteja passando, existe uma possibilidade, graças à neuroplasticidade, de reverter esta situação. Então, o que nós temos que aprender é a lidar com o estresse. Eu acho que todos nós hoje temos estresse, que pode ser do trânsito, que pode ser do trabalho, que pode ser, como a gente já falou, da manipulação genética, da carga eletromagnética, que pode ser da manipulação genética dos nossos alimentos. Mas o importante é saber que se nós aprendermos, né, a lidar com esse estresse, não ignorar, mas a lidar com ele, a gente vai poder diminuir o nível de cortisol do nosso corpo e com isso melhorar essa fita que nós vimos agora há pouco. Essa fita ela pode, graças à neurogênese, ela pode se tornar mais larga novamente. Então, foi por isso que eu quis começar a frase com se você está com pressa, ande mais devagar. Eu confesso para vocês que eu procuro me lembrar dessa frase quando eu estou com pressa, porque como você, eu também às vezes estou atrasado para um compromisso, como você, às vezes também eu estou dirigindo um pouco mais rápido no trânsito do que eu deveria, e hoje eu procuro falar então, Nelson, vá mais devagar. O que acontece? Diminui o nível do meu cortisol, eu não tenho essa neurotoxicidade e quando eu chego no local, eu estou muito mais relaxado do que se eu chegasse no local, assim como a gente diz, sem fôlego nenhum. Agora, um cuidado que eu sempre tomo é que quando tenho um compromisso e eu vejo que eu vou chegar atrasado, telefono para a pessoa ou mando uma mensagem de voz, como você quiser, e falo, olha, infelizmente eu vou chegar mais ou menos 10, 15 minutos atrasados. Eu acho que é um respeito para com a pessoa, porque eu tinha marcado um horário com ela. Então, dessa maneira, se nós passamos por situações de estresse, principalmente desestresse e principalmente por vários dias, vários meses, vários anos de nossa vida, nós estamos interferindo numa estrutura nervosa, me permita repetir, que é a porta de entrada para a formação da nossa memória. E nós sabemos que no Alzheimer, essa estrutura, que é o hipocampo, é uma das primeiras estruturas a ser atacada. Por isso que se verifica nos exames de ressonância magnética de vários pacientes uma diminuição do volume hipocampal, ou seja, o hipocampo, que é essa porta de entrada, ele perde volume, ele perde massa, ele se torna menor. E mais uma vez, quanto menor a porta de entrada da sua memória, tanto pior será a sua memória. Nesse sentido, uma outra coisa que ajuda muito é você ter uma diminuição do seu estresse é realmente praticar coisas que lhe deem prazer. Então pode ser uma atividade física sem muito exagero, pode ser pintar, pode ser bordar, pode ser fazer uma comida de um jeito diferente que você goste, vá participar de uma escola de teatro, você pode começar a aprender um novo idioma, uma música que você goste, procure contatos sociais, mas coisas prazerosas. Então, em outro vídeo, eu já falei que é muito importante a gente selecionar, até nas redes sociais, os grupos aos quais nós pertencemos. Porque, às vezes, através dessas informações, e muitas são negativas, muito negativas, que não constroem a gente, só destroem a gente e dão até mais estresse, e estresse a gente tem bastante no Brasil, em todos os sentidos, da insegurança, da política e coisas que o valha. Então, por favor, procure preservar o seu hipocampo, procure preservar as suas memórias. Faça uma triagem realmente assim, bastante criteriosa de a quais grupos você ainda vai pertencer ou a quais grupos você não vai pertencer. Não só grupos, às vezes mesmo amizades. Será que essa amizade realmente está me construindo? Essa amizade está me destruindo? Tá? Então, nesse sentido, o que eu quero desejar para você é uma
porta hipocampal muito grande para que muitas informações entrem e a sua memória seja cada vez melhor.